Olá, estamos iniciando uma série de atividades em vídeo sobre metodologia do trabalho científico. Hoje eu quero falar com vocês sobre fechamento. O objetivo desse nosso encontro é falar sobre a importância do fechamento para a vida acadêmica. Por que fazemos fichamento? Qual a razão do fichamento? O que é um fichamento e quais são os tipos de fichamento? Esse é o objetivo do nosso encontro hoje. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você que fichamento nada mais é do que uma técnica de estudo. Fichamento, ao contrário que muitas pessoas pensam, fichamento não é um trabalho acadêmico. Trabalhos acadêmicos são outros, resenha, artigo, pôster científico. Estes são trabalhos acadêmicos. Fichamento não é trabalho acadêmico. Fichamento é uma técnica de estudo ao qual o aluno usa para construir o seu próprio conhecimento. É um processo na construção do conhecimento científico. Sendo assim, eu quero conversar com você hoje exatamente sobre fichamento. Vou usar para esta aula o conteúdo que eu e mais dois colegas desenvolvemos num livro chamado Metodologia sem Estresse, da ideia ao trabalho final. Esse é um texto em que foi produzido por mim e por mais dois colegas, o professor Benro Douglas e o professor Daniel Lins. Esse texto vai apresentar desde a prática do fichamento, o conteúdo do que é ciência, fichamento, até a parte de como construir um trabalho acadêmico. Então, é baseado nesse texto que essa nossa conversa se dará nesta hora. Muito bem, então vamos começar pensando sobre fichamento. O que é fichamento? Fichamento nada mais é, como já falei, do que uma técnica de estudo. São registros dos seus estudos feitos da sua forma para facilitar a sua construção do conhecimento. O nome fichamento está baseado nas antigas fichas de cartolina que vendiam e ainda vendem nas papelarias. Daí o nome fichamento. Mas, com o advento da tecnologia, da digitalização, hoje os nossos fichamentos são todos realizados no computador. Sendo assim, vamos pensar nos tipos de fichamento. São basicamente 4 tipos de fichamento. Então, fichamento e os seus 4 tipos de fichamento. O primeiro fichamento que eu quero pensar com você é o chamado fichamento bibliográfico. O que é o fichamento bibliográfico? É aquele fichamento ao qual você vai pegar o texto ao qual você pretende fichar e vai colocar dentro das normas técnicas, colocar dentro da norma brasileira que estabelece as referências bibliográficas. Esta norma é a norma NBR 6023/2002. Esta é a norma que estabelece como fazer referências bibliográficas. Então, peguemos um texto ao qual queremos fichar, vou usar um texto onde tem um capítulo produzido por mim e por uma outra colega. Então, peguemos esse texto e digamos que eu queira fichar, vou fazer o fichamento do seguinte artigo que aqui está. Descanso eterno, dá-me o Senhor. Esse é o texto que vamos fazer o fichamento. Muito bem. Primeiro tipo de fichamento. Fichamento bibliográfico. Este eu vou pegar as referências ao qual
eu posso estabelecer nesse texto? Então, eu tenho os autores do texto, eu tenho o título do texto, é capítulo de livro. Então, eu vou estabelecer a referência pautada nos autores do texto, no nome do texto, no título do livro, nos autores ou organizadores do livro. E aí, editora, ano, página inicial, página final, tudo conforme a norma NBR 6023/2002. Após estabelecer a referência completa do texto, nós estabelecemos palavras-chave desse texto. Ou melhor, quais palavras eu posso usar para falar desse texto? Como é um capítulo de livro feito em forma de artigo, eu já teria algumas palavras-chave que eu poderia indicar. Mas vamos lá. É um texto que fala sobre ritos de morte. Então, ritos fúnebres, protestantismo, catolicismo, cemitério. Meio triste? Não, é um texto que fala sobre isso. Então, esse texto vai trazer estas palavras-chave. Fichamento bibliográfico, você faz a referência do texto conforme a ABNT e logo depois apresenta palavras-chave. Simples. Este é o primeiro tipo de fichamento. O segundo tipo de fichamento é aquele ao qual nós chamamos de fichamento de transcrição. Em alguns autores, você vai ver o nome fichamento de citação. O que é o fichamento de transcrição? Para que o fichamento de transcrição aconteça, é preciso com que você leia o texto mais de uma vez. E aí, algumas técnicas de leitura. A primeira leitura que fazemos de um texto, volto ao artigo ao qual eu estou indicando a vocês. A primeira leitura que nós fazemos é a que eu chamo de leitura panorâmica de um texto. É um texto ao qual eu passo a fazer a leitura inicial de partes do texto. Se é um texto longo, eu posso ler parágrafos. Se é um texto mais curto, posso ler ele integral. Mas a ideia é que você faça a leitura do texto uma primeira vez, sem pensar em grifar nada. Sugiro, inclusive, que você leia sem lápis na mão. Faça a leitura panorâmica da introdução, da primeira parte, da segunda parte. É um livro, primeiro capítulo, segundo capítulo. É um artigo que não tem divisões, um paper inteiro, sem subdivisões do texto. Subdivida você em parágrafos. Leia a primeira vez. Volte para a segunda leitura. Na segunda leitura, você vai perceber que algumas palavras que talvez você não conhecesse, elas foram explicadas em parágrafos seguintes. Daí, não necessitar grifar palavras desconhecidas, exceto se ainda existem algumas palavras que não foram explicadas. Neste caso, você dá o destaque, procura no dicionário e volta a ler o texto. Nessa segunda leitura, é a hora de você destacar, fazer o sublinhamento de palavras, de frases que são principais no texto. É aquilo que alguns autores vão chamar de técnicas de sublinhamento. Você vai dar destaque às palavras principais, às ideias mestras, a ideia central. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase inteira, pode ser segmentos
de um texto até um parágrafo inteiro. Essas partes destacadas do texto vão permitir para que você, na terceira leitura, não leia mais o texto todo. Se você ler as partes destacadas pelo seu grifo, você vai perceber que existe ideias, bloco de ideias. Por isso, o bom leitor não lê palavra por palavra. O bom leitor lê ideias, lê conceitos. Este é um exercício que cada vez que vamos ampliando as nossas leituras, nós vamos aprendendo a destacar as ideias, muitas vezes sem precisar grifar. Essa parte grifada, você vai transcrever no seu computador, na sua ficha. Este é o fichamento de transcrição. Primeiro fichamento, bibliográfico, normas, NBR 6023/2002. Segundo fichamento, fichamento de transcrição ou de citação. Esses textos transcritos, essa parte transcrita do texto, é exatamente igual ao estar no livro, ao que está no artigo, ao que está na parte lida. Você transcreve esse texto e deixa guardado. Para que vai servir? Quando você for escrever o seu artigo, a sua monografia, a sua dissertação, ou seja lá o trabalho acadêmico que você vai escrever, nós usamos uma coisa chamada citação. Citação direta, onde nós usamos as transcrições feitas para dar autoridade a um argumento que nós estamos construindo. Conforme disse fulano, e aí é a minha transcrição que me auxiliará nesse momento. Atenção! Ao transcrever um texto, ao transcrever parte do texto, não esqueça de colocar a página onde você transcreveu, de onde você transcreveu o seu texto. Este é o segundo tipo de fichamento. O terceiro tipo de fichamento, este não é mais difícil, é mais trabalhoso. O terceiro tipo de fichamento é o que nós chamamos de fichamento de conteúdo, também chamado fichamento de resumo. O que é o fichamento de conteúdo ou o fichamento de resumo? Este é um fichamento ao qual você vai dizer o que o autor disse agora com suas palavras. Vamos lá? A primeira leitura, você lê sem lápis na mão. A segunda leitura, você destaca palavras não conhecidas e faz o destaque das frases dos textos, que é o seu fichamento de citação ou de transcrição. A terceira parte do texto, da leitura, a terceira leitura, você vai agora ler os blocos de ideias aos quais você destacou e vai dizer qual é a ideia do autor. Por que é que esse autor está escrevendo isso? O que é que ele quer dizer? Qual é a ideia dele? O fichamento de conteúdo ou de resumo, você não vai dizer o que você pensa, mas o que o autor do texto pensa. Você pode até discordar dele. Ele pode estar dizendo, por exemplo, que o Vitória é o melhor time do mundo e você é a Bahia. Você não acredita que o Vitória é o melhor time do mundo, mas ele não disse? Repita aquilo que ele disse. Traga a ideia dele. O fichamento de resumo é você dizer exatamente o que aconteceu ou o que o autor disse com as suas palavras. Pense no filme que você assistiu ontem. Pense no capítulo da novela de ontem. Pense no jogo de futebol que você assistiu ontem. Aí você encontra com um colega seu, encontra com um amigo, e alguém pergunta, e aí, gostou do filme? Você começa a falar do filme, a fazer um resumo do filme com as suas palavras.
Você não vai dizer se o ator foi um bom ator ou um mau ator. Você não vai dizer se as cenas foram rápidas ou foram lentas, se a tomada da luz de fundo estava boa ou estava ruim. Não. Você vai contar a história. O filme acontece assim, acontece assado, o personagem faz tal coisa. Você conta a história com as suas palavras. Isso é fichamento de conteúdo ou fichamento de resumo. Dizer o que o autor disse com as suas palavras. Simples, direto e objetivo. Terceiro tipo de fichamento. É como se você estivesse parafraseando, contando a mesma história, mas com outras palavras. Isto é fichamento de conteúdo ou fichamento de resumo. É fundamental, principalmente quando você vai fazer um trabalho acadêmico, que tem 3, 4 autores trabalhando, textos diferentes, mas o mesmo tema, e você começa a dizer, autor A diz isso, autor B diz aquilo outro, e estas ideias servirão de base para você construir a sua própria ideia. Estamos caminhando. Fichamento bibliográfico, fichamento de transcrição, fichamento de conteúdo ou de resumo. O nosso quarto tipo de fichamento é o fichamento crítico, também conhecido como fichamento de opinião. Não é mais difícil, não é o mais complicado. É aquele ao qual você vai emitir o seu parecer. Quando falamos crítico, não estou falando crítico no sentido de você denigrir, de você dizer que não presta, de você dizer que não é bom. Não. Fichamento crítico é você emitir o seu parecer sobre o texto lido. O que isso significa? Significa que, após você construir a ideia do outro, ou melhor, compreender a ideia do outro, você vai, pautado no que ele disse, construir o seu próprio conhecimento. É a hora de você fazer ciência. Por exemplo, o que o autor se propôs no início do seu texto, ele cumpriu? Os objetivos previstos por ele foram atingidos? Segundo, qual método ele utilizou na construção do seu texto? Como ele desenvolveu o seu texto? Que metodologia usou? A metodologia anunciada foi a cumprida? Quais autores o autor usou? E como o autor usou esses autores? Ficou claro? Não ficou claro? O texto traz alguma contribuição para você, para a sua área de estudo? É a hora de você emitir o seu parecer. É como se você fosse um parecerista. Vou dar uma opinião se vale ou não vale a pena ler esse texto. Isto é o fichamento crítico, também chamado fichamento de opinião. E este fichamento crítico, junto com o fichamento de resumo, é a base da construção de todos os trabalhos acadêmicos. Seja a resenha, seja um artigo, seja um paper, seja uma monografia de graduação, por exemplo. Ler o texto, compreender as ideias dos vários autores e, a partir daí, você construir a sua própria ideia. Quando você faz essas técnicas de estudo, você consegue construir o seu próprio conhecimento. Você não será um reprodutor do conhecimento. Você não será um aluno Ctrl+C, Ctrl+V, um aluno que copia, mas um aluno que constrói, pautado em ideias anteriores, pautados em conhecimentos anteriores, mas com opinião.
4 tipos de fichamento. 4 elementos na construção de um conhecimento. Na verdade, é só um tipo, fichamento, que passa por cada etapa diferente. Se nós, estudantes, estivéssemos conscientes da importância dos fichamentos, desde o primeiro dia de aula faríamos os fichamentos de todos os textos lidos. Iríamos ver como isso facilitaria a nossa vida. No seu computador, abra um arquivo. Disciplina X, ano 2016.1. E aí comece ali abrir arquivos separados de cada texto lido e fichado. Fiche. Vou te dizer uma coisa. No final do teu curso, ao escreveres a monografia, buscando esses textos que foram lidos e fichados, poderás escrever a monografia com muito mais facilidade. Fichamento é uma técnica de estudo. Do mesmo jeito que eu ficho textos, ficho artigos de livros, do mesmo jeito que eu ficho artigos de livros, eu posso fichar um filme, um vídeo, uma palestra. Então, digamos que o seu professor disse: vá na palestra que acontecerá esta noite no auditório e me traga um fichamento da palestra. De resumo ou crítico? Dizer o que disse o autor ou emitir minha opinião sobre o autor? É um filme? É um texto crítico? Então eu vou emitir a minha opinião sobre o filme pautado nas ideias em que o filme assim apresenta. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Virão outros na sequência sobre outros assuntos da metodologia científica. No tempo certo, na hora certa. Obrigado.